Olá, bem-vindo ao canal Betão Ensina. Nessa videoaula vamos aprender noções de estatística, média, moda e mediana, ok? Os assuntos são definição de média, moda e mediana, então nós vamos aprender o que é cada um desses itens, alguns exemplos retirados do Enem e 7 exercícios sobre média, moda e mediana também do Enem. A primeira definição é média aritmética. Ela diz o seguinte: dados n elementos, calcula-se a média aritmética simples dividindo a soma desses elementos pela quantidade n. Ou seja, se você tem 5 números, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, o que seria a média desses números? Basta você somar todos esses números e dividir por 5, que é a quantidade de números que tem. Observe então, ó. 1 mais 2 dá 3, 6, 10, 15. Então, é 15 dividido por 5, que é 3. Se você observar aqui nesses dados, eles estão em ordem crescente. E o 3 ocupa a posição do meio. Então, média aritmética, moda e mediana, também são chamados de medidas de tendência central, porque elas se comportam ou elas se apresentam no centro dos dados. Vamos para a próxima definição. Moda. Dados n elementos, mais uma vez, o valor que tiver a maior frequência é a moda, ou seja, é o valor que aparece mais vezes. Por exemplo, você tem aqui 5 números. 1, 2, 2, 3 e 4. Qual que é a moda? A moda é o número que mais apareceu. Nesse caso aqui, o número 2, que apareceu 2 vezes. Então, a moda é 2. Simples assim. Basta você observar o número que mais se repete. Esse número é a moda. Mediana. Dados n elementos, o valor que ocupar a posição central num conjunto de dados ordenados será a mediana. O que quer dizer isso? Vou pegar aqueles 5 números lá da definição de média. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos aqui uma quantidade ímpar de números. 5 números. O número que está no centro é o 3. Então, o 3 é a mediana. Certo? Se eu tenho aqui outro exemplo, ó, 2, 3, 3, 4, 5 e 6. Vou colocar 6 números aqui. Uma quantidade par de números, de dados. Então, não tem como a gente definir um meio, mas tem 2 números que ocupam o meio. Ó. Nesse caso, o 3 e o 4. Por quê? Ó? De cá sobrou 2 números e de cá sobrou 2 números. Certo? Então, a mediana é a média desses 2 números aqui, ou seja, o número que está no meio desses 2. Se você somar o 3 mais o 4, vai dar 7. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, 3,5 é a mediana dessa amostra de dados aqui, ó. Ok? Lembrando que eles precisam estar em ordem. Certo? O que eu disse é o que está escrito aqui, ó. Se a quantidade de elementos for par, então a mediana será a média aritmética dos 2 valores centrais. Vamos fazer alguns exemplos agora. O primeiro exemplo é a questão 174 do Enem 2012, prova azul. Vamos ler a questão. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então está aqui a tabela. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal,
ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 a 2011, e escolhe as 2 empresas de maior média. Então, aqui nós temos que calcular a média. As empresas que esse investidor escolhe comprar são... Então, como são apenas 3 valores, a média aritmética é a soma dos 3 valores dividido por 3. Mas vocês concordam comigo que aqui eu não preciso dividir por 3, porque todos aqui vai ter que dividir por 3. Então, a maior soma vai ser a maior média. Então, basta eu somar aqui os valores, ó, 200, 220 e 240. Para fazer isso, eu vou somar centenas primeiro. 200 mais 200 aqui dá 400, mais 200 aqui dá 600. Vou somar as unidades agora, que é 20 e 40, dá 60. Então, a soma aqui é 660. Nessa daqui, ó, 200, 200 e 200. As dezenas aqui são 30. Então, dá 630. Aqui também, ó, 200, 200, 200, dá 600. 50 mais 10 dá 60. Mais 15 dá 75. 675. Essa daqui também, ó, como tudo é 230, basta multiplicar por 3, né? Dá 690. Essa daqui tem 100 e 200 dá 300 e 200 dá 500. Somando as unidades agora. 60 mais 10 dá 70, mais 45 dá 115. Então dá 615 essa soma. Se você observar então aqui as maiores somas é chocolates X e pizzaria Y, que é chocolates X, pizzaria Y, né, na ordem, pizzaria Y e chocolate X, que é a letra D. Ok? Vamos fazer agora o segundo exemplo. Enem 2015, PPL, prova amarela. Questão 145. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Tá aqui? Aqui a frequência de ocorrência, né? Ou seja, a quantidade de alunos, e aqui a idade ou ano. Qual a moda? Então ele está perguntando qual a moda das idades em anos dos entrevistados. A moda é o valor que mais aparece, certo? Nesse caso, deve ser a idade que mais aparecer aqui, certo? Que tiver a maior quantidade de alunos. Então, olha aqui, ó, 9, tem 21 alunos que tem 9 anos. 12 tem 15 e 18 tem 12. Então, a maior frequência ou a maior ocorrência de idade é 9 anos, porque tem 21. Então, a resposta é a letra A, 9 anos. Vamos fazer um terceiro exemplo. Do Enem 2009, prova azul, questão 168. Na tabela, são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos 2007 e 2009. Então, estão aqui, ó. Vai de outubro até abril. Ok? De acordo com esses dados, o valor da mediana. Lembra que mediana é o valor que ocupa a posição central numa distribuição ordenada? Então, ele quer saber a mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período. Era igual a. E as alternativas estão aqui. Então, o que a gente deve fazer? Devemos colocar esses valores em ordem. E a primeira coisa é observar se é uma quantidade ímpar ou uma quantidade par. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é uma quantidade ímpar, o que tiver na quarta posição vai ser o central. Eu vou colocar a ordem aqui, ó.
desse lado aqui, para a gente não ficar escrevendo. Vamos lá, vamos encontrar o valor mais baixo aqui, ó, 73. Ele é o menor, então ele vai ser o primeiro. Depois de 73, aí vamos para esse daqui, ó, 81,60, ele vai ser o segundo. Depois de 81,60 tem o 82, que vai ser o terceiro. O quarto vai ser 83. Só para terminar a numeração aqui, ó. O 84 vai ser o quinto. O 84,60 vai ser o sexto. E o 85,30 vai ser o sétimo. Então, o quarto valor aqui, ó, é 83. E a resposta é a letra D, 83. Vamos agora para os exercícios. Também do Enem. Observe aqui a primeira questão do Enem 2016. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, então ele saiu do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas. Então tá aqui, ó, 4. Ao quinto andar. Então ele saiu do térreo e vai para o quinto andar, certo? Com base no quadro, qual é a moda, ou seja, o que mais acontece do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? Então basta eu fazer a diferença entre o que entra e o que sai, né? Porque, ó, do térreo estão 4. Aí no primeiro andar entra mais 4, então vai para 8. Então vou pôr o número aqui, ó, 4. Certo? Nesse andar aqui tem 4. Então 4 mais 4 dá 8, saem 3. Então sobra 5. 5 mais 1 dá 6 e sai 1. Então fica 5. 5 mais 2 dá 7, sai 2, então fica 5 de novo. Agora aqui, ó, 5 mais 2 dá 7, não desce ninguém, então fica 7. 7 mais 2 dá 9, sai 6, então ficaram 3. O número que mais aparece aqui, ó, é o 5. Então a resposta é a letra D. Ok? Vamos fazer o próximo exercício. Do Enem 2009, prova PPL. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes, na segunda gestação, todas de mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos vivos. Então estão aqui na tabela, certo? Nós temos aqui 3 dados aqui, 4 dados aqui, então nós temos 12 dados, certo? 12 dados. A média, que ele chama de ME, e a moda, que ele chama de MO, dessa distribuição do número de porquinhos por matriz são. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Descobrir a moda. Primeiro, a moda é o valor que mais aparece. Então, nós temos aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10, aparecendo 5 vezes. Então, a moda é 10. Dessas alternativas que nós temos aqui, as únicas que tem moda 10 é essa e essa. O que a gente precisa fazer então? Descobrir a média. Então a média ou vai ser 11 ou vai ser 11,5. Então o que a gente deve fazer aqui? Calcular a média. Para calcular a média, eu vou ter que somar todos esses dados e dividir por 12. Dividir por 12, porque nós temos 12 informações aqui. Como todos aqui passam ou são iguais a dezena, então eu já tenho 120 de cara. Certo? Porque, ó, 12 vezes 10 dá 120. Eu tenho 12 dados. Vou somar as unidades agora. 3, 4, 6, 7, 8,
10, 12. Então, 120 mais 12 dá 132. Eu tenho que dividir isso aqui por 12. Vai dar 1. 1 vezes 12 é 12. Sobra 1. Vou descer esse 2 aqui, fica 12. 12 dividido por 12 é 1. 1 vezes 12 é 12. Então, a média é 11 e a resposta é a letra A. Vamos fazer a terceira questão. É do Enem 2017. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Observe, ó. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Lembrando que mediana eu preciso organizar os dados, colocá-los em ordem, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como eu tenho 14, tem que ser a média entre o sétimo e o oitavo. Eu vou numerar aqui, ó. Esse daqui é o primeiro, colocar em ordem. 6,8 é o primeiro, 7,5 é o segundo. Aí eu tenho 2 7,6, então esse aqui vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o quarto, 7,7 vai ser o quinto, depois seria o 7,8, mas não tem, então 7,9 duas vezes. Então, sexto, sétimo. Opa, já achei uma aqui, ó. Então, tem que fazer a média entre esse e o oitavo. Depois de 7,9, o maior que tem é o 8,1. Oitavo, esse aqui seria o nono. E por aí vai, ó. Certo? Eu vou fazer a média, então, entre esses dois. Então, 8,1, 7,9. Somando e dividindo por 2, mas você pode observar também aqui que o número que está entre esses dois é o 8. Mas vamos fazer a soma. 1 mais 9 dá 10. Vai 1, 9, 16. 16 dividido por 2 é 8. Então, 8%. Letra B. Então, quando falar em mediana, o que você deve fazer? Ordenar os dados. Lembrando que se for par, fica entre os dois que estão no meio. Certo? Se for ímpar, é o dado que está no meio. Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, do Enem 2017, diz o seguinte: 5 regiões de um país estão buscando recursos no governo federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego em porcentagem dos últimos 3 anos. Os dados estão apresentados na tabela. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior mediana das taxas de desemprego dos últimos 3 anos. A região que deve receber a maior parte dos recursos é A. Então, nós temos aqui as 5 regiões e aqui os anos. O que a gente deve fazer? Como aqui o exercício diz que é a mediana, eu só preciso organizar esses 3 dados e descobrir qual que é o segundo. O segundo vai ser a mediana. Observa aqui, ó, vou olhar a região A primeiro. O primeiro é 11,7, que é o menor, depois 12, depois 12,1. Então, esse daqui é o segundo dado, é a mediana da região A. Na região B, nós temos 10,5, 11,6 e 12,5. Esse aqui é o que está no meio, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Na região C, nós temos 10,9, 11,9 e 12,7. Então, esse aqui é a mediana. Na região D, nós temos 9,5,
11,6, 12,8. Então, isso aqui é a mediana. Na região E, nós temos 8,2, 12,6 e 12,7. Então, isso aqui é a mediana. De todos esses que eu circulei, a maior mediana é da região E. Então, essa é a resposta. Vamos para o próximo exercício. No Enem 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então temos aqui, ó, certo? Gols marcados, quantidade de partidas. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então nós temos que comparar aqui a ordem delas, né? Então temos que calcular todas elas. A primeira que a gente vai determinar é a moda. Então, a moda. A moda é a quantidade de gols no maior número de partidas. Que no caso aqui é essa, ó. 5 partidas ocorreram nenhum gol. Então 0 é a moda. Por quê? Porque 0 apareceu no maior número de partidas, que foram 5. Aliás, deixa eu somar logo aqui a quantidade de partidas, né? 5 e 3 dá 8, e 4 dá 12, 3 dá 15 e 5 dá 20. Então foram realizadas 20 partidas. Certo? Agora eu vou calcular a média. Para calcular a média, eu tenho que somar a quantidade de gols e dividir pelo número de partidas para saber a média de gols por partida. Ok? Então eu vou fazer assim, eu vou multiplicar aqui, ó. 5 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9. Por quê? Em 3 partidas ocorreram 3 gols. 3 vezes 3, 9. Então 9 gols. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. E 1 vezes 7 é 7. Vamos somar aqui para ver a quantidade de gols. Então dá 11, 3 e 8, 11, 9, 20. 20 e 10 dá 30. 30 com 8 dá 38. Com 7 dá 45. Então a média é 45 dividido por 20. 40 dividido por 20. Então eu coloco 2 aqui, ó. 2 vezes 20 dá 40. Sobra 5. 5 é menor que 20. Põe o vírgula, acrescento 0. 50 por 20 vai dar 2 de novo. 2 vezes 20 dá 40. Sobra 10. 10 é menor que 20. Mas já acrescentei a vírgula, então só coloco 0 aqui. 100. 5. 5 vezes 20 dá 100. Então é 2,25. 2,25. Ok? O último dado que está faltando calcular agora é a mediana. Como eu tenho 20 partidas, vai ser o 10º e o 11º valor. A média entre esses dois. Como aqui eu já tenho 5, aí está em ordem aqui, ó. Eu tinha que colocar esses números em ordem, assim, ó. Por exemplo, 5 partidas ocorreram 0 gols. Então eu coloco 0, 0, 0, 0, 0. 5 vezes. 3 partidas ocorreram 1 gol. Então eu coloco 1, 1, 1. Porque ocorreram 3 partidas. 4 partidas ocorreram 2 gols. Então 1, 2, 3, 4. Aqui já dá para saber, ó, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a média entre o 10º e o 11º, que é 2. Então a mediana é 2. Então nós temos a ordem agora, ó. A moda é Z. Z é 0. A média é X. X é 2,25. E a mediana é Y, que é 2. Então a ordem é Z, que é menor que Y,
que é menor que x. E a resposta é a letra E, como já estava marcado aqui. Vamos para a próxima questão. Enem 2012. Vamos ler o enunciado. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média, então estamos falando de média, a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é... Então, esse problema aqui eu tenho que calcular 2 médias. Vamos calcular a primeira, que é a soma de todas essas notas. Para simplificar, eu vou fazer assim, ó, vamos fazer essa soma. 18 mais 16 dá 34. 17 mais 13 dá 30. 14 mais 1 dá 15. 19 mais 14 dá 33. E 16 mais 12 dá 28. Eu vou somar esses números agora. Ó. 34, 30, 15, 33, 28. Ok? Então vai dar 9, 12, 20. Vem 0. Põe 0, vem 2. 5, 8, 10, 14. Então deu 140. Como nós somamos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, nós somamos 10 notas. Então vou dividir isso aqui por 10. Ok? 140 dividido por 10 dá 14. Basta cortar o 0 aqui, ó. Então a média é 14. Certo? Agora, a nova média, ele tira a maior e a menor notas. A maior nota é 19 e a menor nota é 1. Somando 19 mais 1 dá 20. Então, eu vou pegar 140 e vou tirar 20. Sobra 120. Esse número aqui eu tenho que dividir por 8, não é por 10. Porque eu tirei 2 notas. Tirei aqui e tirei aqui. Então, sobraram apenas 8 notas. Então, eu tenho que dividir por 8. 12 por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 4. Desce o 0, ficou 40. 40 vai dar 5. 5 vezes 8. Sobra 0. Então, a média foi para 15. Se você observar, então, era 14 e aumentou para 15. Então, ficou um ponto maior. E a resposta é a letra B. Vamos fazer a última questão. É do Enem 2017, prova PPL. Numa turma de inclusão de jovens e adultos, na educação formal profissional, ProEja, a média aritmética, então está falando de média, das idades de seus 10 alunos é 32. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou. E com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Qual a idade do aluno que faltou naquela turma? Observe o seguinte. Se eu somar a idade aqui dos 10 alunos e dividir por 10, vai dar 32. Então, a soma das idades é 10 vezes 32, que dá 320. Nesse caso aqui, como faltou 1, só tem 9, se eu somar as idades dos 9 alunos que estavam presentes e dividir por 9, vai dar 30 anos. Então, basta multiplicar 9 vezes 30, que dá 270.
Subtraindo esses dois valores, eu obtenho a idade do aluno que faltou. 0, 12 tira 7 fica 5. Então, a idade é 50 anos. E a resposta é a letra D. Espero que você tenha gostado dessa aula. Assista os vídeos da playlist e também do canal. Ok? Muito obrigado pela atenção.